Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. A primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode glamurosa! Gente, eu quero agora fazer uma convocação em massa para você começar a entender que o episódio de hoje é libertador. Todos os entrevistados são maravilhosos, mas hoje eu vou falar com uma pessoa que ele cuida da mente das pessoas, ele leva conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. Então, para você que é mãe, para você que é madrinha, para você que tem um marido, é para todos, é para todos. Eu vou falar com uma pessoa que entende demais da saúde mental, que é o Dr. Alex Rocha, o nosso psicólogo mais querido do país, uma das pessoas mais lindas que eu conheço, porque ele compartilha na rede social o conhecimento que muitas das vezes as pessoas não têm essa possibilidade de receber. Então, ele, que faz uma dupla linda com a doutora Ana Beatriz, que esses dois são apaixonantes, né? E o Dr. Alex hoje veio aqui, nesse mês de setembro, que é um combate, né, ao suicídio, que é uma doença tão invisível, tão silenciosa, né? E você tem uma pessoa do seu lado e você não sabe. Essa pessoa está padecendo e não sabe pedir ajuda. Vamos falar com ele, esse lindo, maravilhoso psicólogo, meu amor, Dr. Alex Rocha! Primeiro, eu amo você. Eu também, minha querida, de muito tempo. Né? Ai, eu fico muito feliz, porque nós vamos falar logo de setembro, começar com essa pauta, doutor. Eu trouxe até o símbolozinho, né, do Setembro Amarelo, que eu acho que é algo que a gente tem que falar o tempo todo. Essa prevenção, né? A gente teve Janeiro Branco, onde a gente fala da prevenção da saúde mental, e setembro, quando a gente fala sobre o mês contra o suicídio, né? Onde é uma doença que você falou perfeitamente, que é uma doença invisível, Verônica. Sim. Eu digo que o suicídio e a depressão são doenças como o câncer, que chegam silenciosas. E quando aflora isso, às vezes já é tarde demais, né? Sim. Então, eu acho que essa oportunidade que você está dando e trazendo para o seu público, da gente poder falar sobre isso, levar acesso a eles, como eles podem buscar ajuda, porque todo mundo acha que cuidar da saúde mental, e às vezes até na minha rede social mesmo, as pessoas falam, ai, pena, eu não consigo ter acesso. Não, a gente tem acesso sim. Por quê? Porque eu venho de uma família humilde, eu venho de uma cultura humilde, eu estudei sempre em escolas públicas, né? Eu só fui conhecer o que era o privado depois de adulto, né? Porque, na verdade, eu quero atingir sempre as pessoas que têm mais dificuldade a esses acessos. E, por muito tempo, a gente traz uma sociedade que já é culturalmente pensado, né, de que no posto de saúde a gente vai buscar o quê? Vai buscar vacina, vai no cardiologista, vai na ginecologista, mas a gente também tem esse serviço no posto de saúde, a gente tem nas universidades, tanto privadas como as públicas. Como que a gente se forma? A gente precisa também tratar. Então, se chama o SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, em todas as universidades, né? Eu não vou fazer aqui merchan, mas Estácio, PUC, Gama Filho agora fechou, mas a Veiga de Almeida, todas essas universidades, elas têm o SPA, que é justamente para quem está começando e se formando em psicólogo, começar os atendimentos. Doutor, e esses atendimentos são gratuitos. Uma pergunta assim que agora pintou na minha cabeça. A pessoa que está assistindo nesse momento, se ela quiser entrar em contato com alguma faculdade, o atendimento é rápido? Como é que funciona isso? Às vezes pode ter uma filinha de espera, sim, mas é uma fila muito pequena. Porque, vale assim, esperar. Vale. E é muito... Às vezes você espera 1 mês, no máximo 2 meses, mas é muito difícil. Porque todo estudante, ele está sedento de querer passar o seu conhecimento. Maravilha. E de querer aprender. Então, assim, pelo menos na UFRJ, na Estácio, que foram 2 lugares onde eu já atuei dando aula e também como aluno, a gente, às vezes, fica, sabe, lutando lá com seu colega, querendo pegar alguém. Porque é um trabalho que, apesar de ser público, né, de graça,
às vezes não tem esse conhecimento, esse alcance que você está dando essa oportunidade agora. Então, a pessoa que tem esse desejo, ou está percebendo que seu filho, ou ela própria está precisando de um atendimento, procura. A gente tem a central, ou você vai na própria universidade, procura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Veiga de Almeida, se eu não me engano, no Maracanã tem um hospital-escola que a gente tem. Na UFRJ, na Praia Vermelha. Né? Então, assim, eu estou falando de uma privada, mas também estou falando da pública. Então, todas as faculdades que têm um serviço de psicologia, tem a faculdade de psicologia como ciência, vai ter esse serviço de atendimento. Que maravilhoso. Então, que você insista, que você tenha mais tempo para você se reerguer e, então, brilhar ainda mais do que você brilha, né, doutor? Aproveitando essa temática, porque depois a gente vai entrar em outros assuntos, o mês do Setembro Amarelo, a gente fala muito de prevenção ao suicídio, né? E a gente tem um trabalho que é muito lindo e é de graça, através do telefone 188, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV. Esse tipo de atendimento, ele acontece 24 horas. A gente tem pessoas ali preparadas para te ajudar nesse momento que você está vivendo na escuridão. A depressão é uma doença sombria, escura. Sim. E o suicídio também. Então, ninguém tenta o suicídio na frente do outro. Sempre muito silencioso. Então, principalmente ao anoitecer. Então, existe, né, a gente vê qual o índice de telefonemas para o CVV é mais após as 6 horas da tarde, que é justamente o horário que a gente silencia. Então, assim, é 24 horas. Se você está precisando desse olhar, desse cuidado, 188. Liga, é de graça e você tem esse atendimento. Que maravilha. Então, ligue sim. Você precisa cuidar de você. Prestar atenção nos sinais que o seu corpo, sua vida tem dado. Doutor Alex, a gente está falando de suicídio. Há 4 anos atrás, eu tinha o meu melhor amigo, João, e foi um baque muito grande. Ele estava numa festa... no Jockey, cantando a minha música lá, que o Marcinho fez, Glamurosa, Verônica, você precisa sair de casa, precisa curtir a vida. 9 horas da manhã, ele se joga do 15º andar, no Recreio dos Bandeirantes. Eu queria saber quais são os sinais, porque ele me ligava todo dia para me levantar, se preocupava comigo, se importava, e eu nunca percebi esse lado dele triste. Eu achava ele muito ansioso, mas eu via como uma pessoa alegre. E a pessoa que está em casa, para ela perceber quais são os sinais. Você falou uma coisa que é muito importante, eu trouxe também como tema para a gente conversar um pouco. Nós vivemos numa cultura hoje, quer dizer, e de muito tempo, que homem não chora. A sociedade começa a colocar para a gente de que a gente não pode mostrar as nossas feridas. E a gente tem esse padrão, né? Tá num trabalho, eu vou mostrar minha ferida, o meu colega vai utilizar isso contra mim. Existe isso. Mas uma das grandes sintomas que levam a gente à depressão, à ansiedade e até ao suicídio é a dificuldade da gente poder expor as nossas emoções, né? Então, vivemos numa cultura de que a gente não pode falar, a gente tem que reprimir os nossos traumas, os nossos medos, a nossa ansiedade. E isso vem como? Vem no corpo físico e também na mente, né? Porque quando a gente separa mente e corpo, não existe isso. A gente vem de uma cultura que as escolas falavam muito sobre aparelho reprodutor feminino masculino, aparelho respiratório, aparelho gástrico, mas a gente quase não falava de cérebro. E até hoje é um pouco isso, né? A saúde mental, ela ficava. E quando a gente fala de saúde mental, parece que assim, é algo preconceituoso. Você fala de gastrite, você fala de uma gripe, você fala de um problema de pele, de diabetes, de hipertensão, mas você não pode falar de depressão. Porque isso, culturalmente, vem um preconceito, a psicofobia, né? Quantos casais chegam no meu consultório e o marido é frescura. Isso não é frescura. E quando você apresenta a ansiedade ou um quadro de depressão, você também está apresentando quadros fisiológicos dentro de você, né? O trauma é algo que acontece, Verônica, sobre algo externo, mas o trauma verdadeiramente é a doença
gerada dentro de você através das emoções. Então, o que aconteceu com seu amigo, de uma certa forma, de repente vem daquilo de eu não poder, né? Muita felicidade é sinal que a gente tem que parar e pensar o que está acontecendo. Porque a gente tem que viver como aquele filme divertidamente, a gente tem que valorizar todas as nossas emoções. Como na vida, se eu trabalho demais, tem algo que eu estou querendo esconder. Se eu estou alegre demais, o que está acontecendo? A gente tem que viver no meio termo, né? A gente tem que ser alegre, mas a gente também tem que valorizar o seu momento de reflexão, de tristeza. Então, essa euforia, essa alegria toda pode estar escondendo alguma coisa que a própria vida rompeu com ele. A gente tem 2 tipos de traumas que a gente quase não fala, que é o buraco da carência, que é quando os pais, muitas vezes, não por mal, mas pela necessidade de sair de casa para trabalhar, deixa um vácuo nas emoções desse filho, né? Na vulnerabilidade dessa criança. E aí, essa criança, às vezes, quando não tratado esse buraco emocional que foi deixado, porque isso é completo por quem? Pelo pai, pela mãe. E muitas vezes esse pai, essa mãe, para não deixar faltar comida e educação para ele, deixa esse buraco. E aí nós nos tornamos adultos vulneráveis, buscando sempre no outro a validação para a gente se sentir vivo. E aí é quando a gente entra nas relações que a gente gera no outro um patamar que ele é mais importante do que eu. E isso faz com que a gente fique vulnerável. Então, isso é um tipo de trauma que é gerado desde pequenininho, nessa ausência das emoções que leva você a viver essa busca constante pelo outro para validar você. E um outro tipo de trauma é o trauma do controle, que a gente quase não fala. É aquele trauma que a gente tem que reprimir todas as nossas emoções desde criança. Caiu, levanta, não chora. Você não pode demonstrar. E isso é culturalmente, é para todo mundo. E aí a gente se torna um adulto controlador. Aí é a hora que a gente quer controlar o trabalho, a gente quer controlar as nossas relações afetivas, a gente quer controlar até as nossas emoções. E quando a gente controla demais e não externaliza essas emoções, isso vem em forma de depressão e ansiedade. E pode gerar, sim, o que aconteceu com seu amigo. É assustador, né? Porque é o que você falou, ele não demonstrava, era o tempo todo alegre, o tempo todo muito cuidadoso, cuidava de todo mundo, das filhas, de tudo. Ele era, então, que fica aí um alerta, né? Tem que ter o equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio na vida, sempre, para tudo. Eu digo que na vida a gente tem 4 pilares, Verônica. Primeiro pilar, alimentação de qualidade, não é a quantidade que a gente come, mas isso é muito importante, porque quando a gente fala de cuidado de saúde mental, a gente fala, eu não tenho dinheiro para ir ao terapeuta, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, mas se a gente tiver um pouquinho desses 4 pilares que eu vou falar agora, se você me permitir, a gente vai estar ajudando ao nosso público a entender cada vez mais. Alimentação de qualidade. Então, não é quantidade, mas é saber fazer um prato coloridinho, né? A gente ir que não é caro o legume. Não. É no sacolão. A gente vai ali no sacolão, compra verduras, legumes, sabe? A gente conseguir essa alimentação, isso ajuda muito no controle do estresse e da depressão. Segundo pilar, exercício físico. Mas eu não tenho condições de ir naquela academia poderosa, maravilhosa. Não, mas a gente tem as praças, a gente tem o ar livre, o que Deus deu para a gente de natureza, caminhar numa praia. Você sabe que lá na Câmara, meu gabinete era no 6º andar, Alex, eu nunca pegava elevador, eu pegava pouco às vezes, porque eu subia e descia, fazia questão de me esforçar. É importante, né? Não é só academia. Porque, assim, às vezes eu não posso, mas se eu fizer uma caminhada, em vez de eu pegar o BRT para andar 4, 5 estações, eu, de repente, dar uma caminhadinha, aquilo ali já nos ajuda muito. Sabe? Outra coisa que a gente tem hoje no mundo, né? Hoje o podcast, ele está aí justamente para nos ajudar com dica. Hoje o Pod Glamurosa me convidou para falar sobre saúde mental. Então a pessoa que está ali assistindo já está pegando dica. Então a mesma coisa, se joga ali, né, nos canais, tem os professores de educação física que ensinam programas específicos que você pode fazer na sua própria casa, sozinho. Então, o exercício físico é fundamental, porque ele produz alguns hormônios, alguns neurotransmissores que nos
melhoram muito. Então, o que são os hormônios, os neurotransmissores? É aquilo que, às vezes, a medicamento faz, né, um antidepressivo, para que a gente possa regular a serotonina, a endorfina. Então, assim, o exercício ele faz a gente produzir isso de forma natural. Então, por isso é tão importante para a gente. Terceiro, a terapia. Então, quando você não tiver o acesso a uma terapia particular, vai procurar lá os da universidade que a gente tem, ou até o próprio posto de saúde. Eu lembro, quando eu era criança, que minha mãe me levava, né, no posto de saúde, em Pilares. Sim. Né? Porque a gente, coincidentemente, a vida nos trouxe aqui de volta a se reconectar. Mas eu venho de Pilares, Sim. da onde nasce tudo na sua história ali. Sim. Né? Então, assim, a gente tem isso, tem os serviços públicos. Então, a terapia é fundamental. Por que da terapia? A terapia é a gente se conectar com a gente. É a gente perceber o que está dando certo e dando errado. Então, às vezes, até os recursos que a gente tem utilizado nas redes sociais, num podcast, ajuda a gente a exatamente a se conectar com a gente e perceber. Uma dica que a gente está dando aqui pode ser libertadora para muitas famílias hoje. Né? E, por último, relaxamento. E quando eu falo de relaxamento, não é só a gente fazer um exercício de yoga, mas é a gente aprender a respirar, é a gente poder sentir, né, o nosso coração batendo. Você já parou para pensar que tem dias que você não sente? A sua respiração vai no automático. Vai atropelando Vai tudo, atropelando. né? Então, você está dirigindo, está no BRT, está no carro, sabe? Se perceber. Fazer isso é fundamental. Você, quando faz 5 dessas respirações, você começa a sentir a sua respiração, o seu corpo Alex. falando com você, sabe? Maravilhoso, Então, Alex. esses 4 pilares são dicas práticas e que não tem custo nenhum para a gente. Sim. Só a terapia. Mas a terapia hoje, com a própria internet, a gente consegue se conectar e com esses recursos que a gente falou no início aqui. Sim, agora a saúde mental ela tem vários, tem a ansiedade, tem o TDAH. Eu tenho TDAH e fui diagnosticada só agora, com 50 anos de idade. É uma pena que eu poderia, sabe, ter sido muito melhor, que a gente sempre se cobra, né? E aí medicada e tudo mais. Mas para quem não conhece, o que seria o TDAH? TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser que tenha ou não, né? E como que esse sintoma aparece na vida da gente? Muitas vezes e por muito tempo, a Verônica, né? E eu falo, eu gosto de falar para pais, eu gosto de falar para educadores, porque eu venho de um tempo onde a gente não falava do TDAH. Então, a criança e o adolescente, ele era colocado como procrastinador, como vagabundo, como desinteressado por estudo, não gosta de estudar, é burro. Olha quantas palavras, essas palavras são soadas dentro da nossa mente, entendeu? E são colocados que levam a gente a baixa autoestima, insegurança, medo, né? E por quanto tempo a Verônica, né, foi taxada como desatenta, perdida, ela começa esquecida. Um discurso e vai para o outro, era assim. Exatamente. Como Por quê? assim? E acha assim, essa é mal educada, ela corta, ela faz isso, ela começa um assunto, vai para outro, porque era assim que a gente era colocado. Mas graças a Deus, hoje, com a saúde mental e cada vez mais sendo divulgado, a gente pode falar disso com muito mais clareza. No meu tempo e no seu tempo, a gente era tratado como com essas bandeiras aí e que levavam a gente, até hoje, às vezes, se tornar pessoas inseguras, né? Mas como que funciona o TDAH? O TDAH, ele pode ser desatentivo. É aquela criança que está dentro de sala de aula e ela é quietinha, mas ela está ali em outro lugar, menos ali dentro, né? Então, é o perfil mais desatentivo. E é o perfil que a gente encontra muito mais nas meninas. É mesmo? Nas mulheres. É muito mais desatentivas, né? E também tem o TDAH da impulsividade e hiperatividade. O que seria isso, né? É uma hiperatividade que a gente não para quieto. Eu digo que você, Verônica, você foi abençoada por Deus para ter todas as comorbidades como eu tenho, né? Por quê? Porque tem o conjugado, que é a desatenção, Sim. a hiperatividade
motora, que todo mundo, isso é muito importante a gente explicar, que a hiperatividade, ela pode vir com a comorbidade motora, que é isso, essa agitação que eu e você temos, de corre para um lado, corre para o outro. Parece uma brincadeirinha aqui que a gente está se segurando para continuar aqui o programa. Mas o que caracteriza esse diagnóstico é a hiperatividade mental. Que é cansativo. Porque é uma mente que não para. É como se você imaginasse uma Ferrari, aquele carro bonitão, potente, né? Com um motor de Ferrari dentro de um capô do Fusca. Nossa, então, que tensão. vai capotar. De toda hora. Entendeu? É como se a gente não tivesse o controle do freio e acelerador. Sabe? A gente pisa no acelerador e pisa no freio ao mesmo tempo. Então, a gente vai capotando nas nossas emoções, na nossa fala, né? Então, eu estou aqui conversando com você, mas na minha mente já passou assim, eu tenho que falar sobre aquilo. A Verônica eu não posso esquecer de dar esse recado no final. E aí a gente vai se conectando em milhões e milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, o TDAH, ele acaba quando você não tem o conhecimento dele, você vai capotando nas suas emoções, nos seus sentimentos. E as pessoas são muito cruéis. Preconceituosas As pessoas e são cruéis. Elas né? querem um motivo para desqualificar você. E então, agora, a gente entendendo, a gente fala assim, doutor Alex, isso é o seu ponto de vista, mas nós sabemos quem somos, né? Então, assim, fica muito mais leve. Porque até então você carrega aquela crença acreditando que aquele comentário de uma pessoa no trabalho, da família, que também tem muita gente cruel, você olhar e falar com mais carinho com você, não, mas eu arrebento nesse lado aqui, eu sou imbatível nesse. Pode ser que aqui eu... Tem uma coisa, Verônica, que eu gosto de falar para os pais, para todo mundo, né? Eu digo que eu sou um neurotípico, porque neurotípico não está ligado só ao TDAH, ao TEA, que é o autismo, né? Que tem nível 1, nível 2, nível 3. Enfim, eu digo que a gente ter um filho neurotípico e ser neurotípico é uma dádiva de Deus, porque, na verdade, a gente tem, por um lado, a mão da fortuna quando você encontra o seu hiperfoco. E, por um outro lado, nós temos... uma inteligência a mais do que as pessoas do senso comum, onde por muito tempo a gente teve preconceito, né, e as pessoas tratavam a gente com muita crueldade e por muito tempo a autoestima da gente vai lá embaixo. Hoje eu falo, se você tem um filho TDAH ou autista, é um presente de Deus. Amém. O que você precisa é como se a gente precisasse ir para a autoescola para aprender a mexer naquela máquina para dirigir. Poxa, que pena, né? que eu só descobri então, agora. Exatamente. Eu só fui descobrir na vida adulta. Só que hoje, pelas oportunidades da vida, a gente pode ajudar muitas crianças, a esses pais, né, que por muito tempo sofreram achando que seus filhos vão ser rejeitados, porque são rejeitados mesmo, né? Mas eu digo as pessoas não têm paciência. Exato. E aí você entende, mas aí quando você é mais jovem, você então, se é pequena, né, você fala assim, eu não vou me mostrar ali, porque eu posso ter uma falha na hora do discurso, mas você está sabendo tudo que tem que falar. Aí você, muitas das vezes, se anula para não se expor. Porque aí vem a insegurança, o medo da crítica, porque o tempo todo você foi colocado dessa forma. Sim. E tem uma coisa que difere. Um TDAH jamais vai ser um psicopata ou um antissocial. Ele tem muito amor dentro dele, sabe? Isso tem. Muito amor. E eu não estou querendo romantizar o TDAH, porque nós que somos TDAH, nós sofremos muito na sociedade. Mas quando você descobre o hiperfoco, o que seria o hiperfoco? Aquilo que leva a gente ao foco e à atenção da gente, né? Então, é o que você, pai, você, mãe, tem que descobrir. Qual o dom do seu filho? O que você vê que ele passa mais tempo ali concentradinho, quietinho, que nas outras coisas ele está correndo, pulando. Investe nisso nele. Né? Eu já fui diretor de escola, então eu falava no conselho de classe com os professores. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o aluno, é lógico que a gente vai ter com TDAH, a gente vai ter questões cognitivas no processo de aprendizagem. Porque muitas vezes o TDAH não vem sozinho, então ele vem com uma dislexia junto, então uma dificuldade na leitura, uma dificuldade no processo de memória. Então, isso atrapalha.
Mas você pode perceber que um aluno TDAH, ele vai ter sempre uma matéria que ele vai se desenvolver mais, que ele tem uma relação melhor, mais afetiva. Antes da gente começar aqui, você estava falando assim, nossa, como que você fala de uma forma de algo científico, mas por quê? Mais Porque simples. e mais simples. Que ajuda demais Porque as pessoas, isso. como eu sempre tive dificuldade, a forma de eu passar para as pessoas, como a própria doutora Ana, né, que é uma sumidade na hora de falar, na hora de explicar, é por isso, porque a vida toda a gente teve que criar mecanismos para conseguir aprender. Então, quando a gente quer ensinar ou passar alguma coisa, a gente se coloca naquele lugar daquele que não está conseguindo entender. Então, por isso a gente fala de uma forma mais simples, para que a gente possa entender as coisas. E outra coisa, o professor pode perceber, às vezes o aluno TDAH ele se encanta com o professor, mas ele se encanta porque a forma dele tratar esse aluno com TDAH, ele faz uma conexão. Então, esse aluno se sente mais relaxado. Mesmo sendo uma matéria de matemática, física, química, eu sempre lembro disso, assim. Às vezes, as matérias eram muito difíceis, mas quando esse professor passava de um jeito brincando, fazendo conexões, trazendo a emoção junto, eu conseguia ir muito melhor Você acha nessas mais matérias. emotivo o TDAH? O TDAH Eu é sou mais muito emotivo. sentimental, emotiva, Alex. A gente é mais sensível, É muito sim, sensível, muito. sabe? Mas a gente precisa, às vezes, desse meio termo. Então, quando eu falo que o TDAH, a gente não pode se colocar mais nesse lugar de vergonha, e sim de orgulho, porque quando você descobre, você vê, Verônica, você tem talento e é tão interessante que a gente já teve a oportunidade de conversar no particular, na vida, de você se colocar, às vezes, assim, será que eu sou burra mesmo, doutor? Não, você não é. Porque senão você não teria tantos mandatos como você teve. Amém. Não, você não seria uma pessoa aos 16 anos com a potência que você foi em levar vida, ajudar pessoas. Então, se você perceber, a sua conexão, o seu hiperfoco é com o ser humano, é com a pessoa, é com os animais. Você vê que você tem um dom, e eu já pude ver você em plenário, eu já pude ver você na rua. Como a sua fala muda, como o seu jeito é encantador. Eu tive essa oportunidade de ver pessoas andando na rua, buscando por você para ganhar um abraço, porque o seu hiperfoco, a sua inteligência é cuidar de pessoas. Tanto é que o seu gabinete foi na rua, entendeu? Então, assim, você nunca foi burra, você sempre teve muito talento. A questão é que tem certos assuntos que não se prende, a gente não se prende. E, por isso, a sociedade é cruel e pega nisso. Se você buscar por alguns assuntos como o futebol, o vôlei, são assuntos que, às vezes, não me conectam tanto, mas falar do ser humano, entrar dentro de um hospital, entrar numa comunidade, sabe? É muito engraçado, eu gosto de dizer isso. Eu, quando comecei a vida e pela necessidade, né, eu fui... meus pais me colocaram assim, estuda para você ir para uma escola técnica, que a gente não sabe se você vai poder fazer uma faculdade. Então, eu fui fazer edificações, eu passei para a faculdade, para a escola técnica e me formei. Só que, quando eu fui começar a trabalhar, estagiar, eu fui trabalhar no ProSanear, que era um programa do governo para levar saneamento básico para as comunidades. E o meu desempenho era perguntar nas casas, na comunidade, quantos moradores tinham ali, somente para a gente passar o saneamento ali. E o meu supervisor, eu lembro que ele veio e falava assim, Alex, a sua produtividade é pequena. Por quê? É horrível. Porque a minha produtividade era pequena, porque eu, em vez de só bater na casa e perguntar quantos moradores e passar o projeto do saneamento básico ali, eu queria saber a história daquela pessoa, quantas pessoas tinham, o que eles trabalhavam. Então, eu ia muito além daquilo. E ele, com muito carinho e muito cuidado, por isso que é tão importante quando a gente fala, até enquanto um gestor, enquanto um diretor, enquanto um chefe, a forma como você coloca as coisas, tudo muda. Ele não veio de uma forma me chamar a atenção, mas ele veio me despertar. Eu acho que a sua profissão está errada. E eu já tinha começado engenharia. Você chegou a começar? Eu cheguei a começar. E ele chegou e falou para mim assim, Alex, eu acho que sua área é cuidar do ser humano. E aí é quando eu chego em casa e falo, chega,
Eu não nasci para engenharia, eu não nasci para isso. E aí foi quando eu entrei na psicologia, depois neurociência, né? E me tornei neurocientista. Por quê? Porque a Muito minha completo. alegria e o meu hiperfoco é cuidar da mente, é cuidar do outro. Isso Eu dá um perdi a prazer. minha mãe tem 9 meses, Verônica. E o meu maior remédio, a forma como eu lidei com o meu luto, foi dentro do meu consultório. E quando no fim de semana eu não estava no consultório, eu estava indo para a casa de amigos para ajudar a lidar com eles, com os filhos, porque isso é minha conexão. Por isso que eu falo que o TDAH, ele tem muito valor. E você, por muito tempo, foi desvalorizada porque você não tinha esse reconhecimento. Hoje você sabe o que é o seu TDAH e quando você descobre ele e sabe lidar com seus modos operantes, você voa. Não, e você consegue identificar a maldade ou as pessoas querem arrumar um motivo. Quando elas conseguem achar a sua fragilidade, e esse era o meu ponto fraco, sabe? Das pessoas perceberem que eu tinha essa... O que seria como tratado? Não é uma deficiência, como seria o nome? Na verdade, é uma desconexão que a gente tem com o mundo, né? Parece que a gente vive num mundo paralelo dentro das pessoas, mas não é. Existe uma deficiência cognitiva? Existe, mas é uma deficiência que quando você sabe lidar com ela, que você tem o conhecimento e como você lida com seu padrão cerebral, você flui. Então, o que está acontecendo aqui... As pessoas não machucam mais a gente. Não machucam porque a gente não permite mais. Você viu no seu aniversário, doutor Alex, que tinha um professor da Cândido Mendes, que eu tentei fazer direito. Eu tentei. Aí, eu no primeiro período, assim, eu não conseguia acompanhar. Eu assisti o professor dando aula, eu às vezes não ouvia ele só via a boquinha dele falando. E eu ficava assim, sabe? Eu tentava, aí ele falou. Eu tive muito, eu me machuquei muito porque exatamente eu não conseguia. isso. É isso que acontece com as crianças às vezes. Nas sabe? escolas, isso porque aí. quando aquela matéria não é do nosso interesse, não que o direito não fosse o seu interesse, porque você queria o direito para continuar ajudando as pessoas. Mas, de repente, se você fosse para uma outra linha, uma outra área, de repente você teria uma conexão maior, porque o direito, dependendo do assunto, né? E eu acho que você teve... Quem estava na minha festa e que falou que você era professor, que foi seu professor, foi o Júlio, que é meu paciente. Sim. E o Júlio é tributário, né? Imagina! É um dos advogados mais reconhecidos no nosso país como tributário, né? E tributário é muito difícil. Não é algo fácil. Então, assim, você deve ter realmente se perdido muito ali. Eu sofria na sala de aula, né? eu tentava. Ainda chegava a galera funkeira, que aí ficava o tempo todo querendo conversar. Então, atrapalhava tudo. Mas não quer dizer que você seja burra. Né? E por muito tempo você se colocou nisso. As pessoas Agora, são cruéis. Uma coisa assim, que eu acho que a gente tem que falar sobre isso é que nós ainda temos o sistema educacional não pelos nossos professores. A gente tem que valorizar muito, porque eu acho que os nossos professores são ainda muito desvalorizados. Principalmente na área pública, né? Ter 30, 40 alunos. E, às vezes, dentro de sala, você ter, às vezes, 9, 10 alunos neuroatípicos. Doutora Como Alex, que você vai dar atenção? As professoras chegam para mim, na época, enquanto vereadora, eu chegava para fiscalizar. Elas não queriam dar depoimentos para que eu pudesse fazer um documento para o Ministério Público, né, e cobrar o direito das pessoas, porque tinham medo de ser transferida de escola. Então, a professora falou assim para mim, no Complexo do Alemão, ela falou, Verônica, não vou te ajudar nessa parte, porque eu não quero ir para Santa Cruz. Olha isso. Aí, na sala de aula, são 45 alunos. Como é que eu vou saber o garoto que está sofrendo abuso sexual, aquele que não sabe ler, aquele que está deprimido, aquele que tem o TDAH, que é o déficit de atenção? Como é que é isso, doutor? Isso que você trouxe agora é algo que a gente vai poder ajudar muita gente. Por quê? Os sintomas, às vezes, com uma criança e um adolescente, são sintomas que aquela criança, de repente, não apresentava nada e, de repente, ele passou a se tornar um aluno mais agressivo, respondão, não para quieto dentro de sala, numa agitação. Nem tudo vai ser um TDAH.
Isso daí é uma forma, um mecanismo de defesa que a criança está querendo gritar para a sociedade sem ele poder se expressar, que ele pode estar sofrendo um abuso sexual, ele pode estar sofrendo uma violência doméstica, ele pode estar vendo um pai agredindo sua mãe ou sua mãe agredindo seu pai, né? E isso retrata para ele algo que vai para o seu emocional. E aonde é a vida social dessa criança? Na escola. É na escola. E aí é a hora que ele vai demonstrar isso. Agora, muitas vezes, como que um professor com 30, 40 crianças dentro de uma sala vai conseguir identificar? Às vezes o negócio fica tão gritante que aí você consegue pegar. Mas quando você consegue pegar, essa criança já está Muito castigada. muito sofrida. Né? Então, assim, Primeiro passo da mãe. A mãe está vendo que o filho não está estudando, não está quer conseguindo ver coisas acompanhar. que podem estar acontecendo em casa que a gente acha super normal. Uma criança que nunca fez xixi na calça e começou a acordar no dia seguinte com a cama molhada, que teve a urina, né, na cama ao dormir. Isso daí é o quê? É uma característica que ele pode estar relatando uma violência doméstica, Nossa. ele pode estar sofrendo por um bullying na escola. A escola ainda é um lugar muito perigoso, né? Esse bullying mata, paralisa. Não é que a escola seja um lugar perigoso, mas o processo, às vezes, ainda é muito difícil, porque falar de bullying na escola é algo que todo mundo tenta levar e prevenir, mas é algo silencioso, como um câncer Você também. viu o que o Felca falou, doutor Alex? Ele falou que sofreu a vida toda bullying na escola e ele falou que o que mais doía não era os apelidos, o que mais doía nele era o desprezo. Eles falavam mal do Felca, isso acontece com todos nós, né? E foi muito bom ele ter falado. E falando mal dele como se ele não existisse, como se ele não estivesse do lado. Ele ouvindo as pessoas na sala de aula a vida toda, ignorando ele. Porque, de uma certa forma, Verônica, a gente vivencia hoje, na vida adulta, você viveu isso dentro do seu trabalho. Poxa. Você sofreu bullying. Muito, muito. Né? Muito. As pessoas eram preconceituosas. E mais do que isso, é você ser isolado. Isso é um Né? tratamento. E é isso que acontece com a criança. Às vezes não é só a violência, porque ele é tão resiliente por tantas coisas que a vida traz para ele, a necessidade, a falta de um alimento, a falta de um carinho e afeto, às vezes, dentro de casa, que isso ele ainda consegue sobreviver com a resiliência dele. Mas a questão do desprezo, dele não ser convidado para certas coisas, né? Ele ser isolado na hora do recreio. Então, tudo isso marca de uma forma muito sofrida para uma criança. Sim. E se torna um adolescente, um adulto. Isso é um trauma, sabe? E, às vezes, é passado desapercebido. Não é né? frescura, né? Não é frescura. Isso paralisa um ser humano. Eu acho que o bullying como geral, né? Assim, bater... gritar, xingar, tudo isso é muito violento. Mas o que o Felco fala sobre esse buraco que para ele doía muito era o desprezo, né? Porque às vezes a gente, exato, porque de uma certa forma, às vezes a gente já tem um isolamento em casa. Porque pela dificuldade, pelo que a gente já falou, o pai e a mãe ter que sair, deixar o irmão mais velho tendo que tomar conta. Então, é quase uma lei da sobrevivência. Sim. E aí, quando você vai ali para o coletivo, que é um lugar de acolhimento, você é isolado também. Então, é muito triste tudo isso. Sabe? O que uma mãe pode fazer quando o filho está passando por isso? Então, esses sinais de rebeldia, perda cognitiva. O que seria uma perda cognitiva? Ele sempre teve uma nota regular e, de repente, ele caiu muito nas notas. Isso pode ser uma característica, não de que ele não estudou, mas pode ser um sinal de algo que está acontecendo com ele, uma ansiedade, uma depressão, um bullying que ele está sofrendo, né? Violência doméstica. E aí, como você, leigo, pode entender? Através desses comportamentos que essa criança, esse adolescente está trazendo. E aí, o que você pode fazer por ele? Você procurar esses recursos, né? Um posto de saúde, um centro de psicologia aplicada, que pode estar te dando um nortezinho, uma orientação. Porque a escola, às vezes, vai sinalizar que a gente precisa de uma ajuda a mais. Por quê? Porque quando essa criança já está passando do limite e está atrapalhando as outras dentro de sala. E aí, às vezes, a escola sinaliza, mãe, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psicopedagogo, né? Quantas e aí, pessoas pararam de estudar?
quantas pessoas definharam por causa desse tipo de tratamento. A gente precisa levar consciência para os filhos também, né? Porque às vezes você não sabe que seu filho está isolando um amiguinho. Todo ser humano é muito importante. Outra coisa assim importante que a gente tem que Ensinar ver, isso. é lógico, a gente na vida de hoje não tem como a gente parar tudo, mas dê uma atenção focada para o seu filho. A hora que você chega em casa, você pode ter passado o dia inteiro trabalhando, mas que seja 5 minutos que você passar com o seu Sem filho. telefone. 5 minutos de Sem qualidade, Isso aí. sem tela, sem televisão ligada, sabe? Vai conversar com ele, vai perguntar como é o dia dele. Toque, gente. O toque é fundamental, sabe? Um abraço. Os meus pais sempre trabalharam muito, eu tenho muito orgulho, sabe? Meu pai foi motorista, minha mãe empregada doméstica, mas assim, uma coisa que não faltou na minha casa foi amor, o toque, o carinho. Era algo de qualidade. Mesmo o pouco tempo que eles tinham, era um tempo de qualidade. E é isso que nossos paizinhos de hoje precisam, dar mais esse tempo de qualidade. É um beijo que você pode dar no filho, sabe? É colocar ele na cama, contar uma historinha, fazer um carinho. Então, isso é uma qualidade que, às vezes, a gente está perdendo muito para a televisão, para as telas, porque a gente já chega em casa com tanta coisa para ter que fazer, tudo. que a gente dá o celular, a gente dá o YouTube para ele estar ali assistindo. Ai, pelo menos eu tenho um momento de paz. Mas, assim, vamos tirar um tempo, sabe, do dia, do fim de semana. Quando eu falo assim, vai passear com seu filho, né? Eu pego minhas crianças daqui, meus adolescentes da Zona Oeste, né, daqui da Barra, às vezes eu proponho aos pais, leva lá em São Cristóvão, ali na Quinta da Boa Vista, sabe? Que, nossa, minha avó bota me um levava, papelão, tão bacana. bota um papelão e desce escorregando ali, sim. sabe? Leva a praia, vai caminhar ali um pouquinho. Só essa simples. qualidade que você vai dar. Faz o sanduíchezinho natural, leva, porque às vezes vai te faltar o dinheiro do picolé, faz o sacolé, bota ali no meu tempo era sacolé, né? Sim. Então, faz ali, bota numa bolsinha térmica, leva, mas você vai dar uma qualidade para o seu filho. Às vezes, o que o seu filho está precisando é de atenção. E a forma como ele, às vezes, vai chamar é na nota que caiu, é na indisciplina que ele está tendo na escola, porque ele, às vezes, está necessitando dessa atenção e cuidado. E quando o assunto é um pouco mais sério, a gente procura um profissional. Ah, mas aonde eu vou procurar esse profissional? Das dicas que a gente já deu aqui. Que são nos universitários. Exatamente. Universidades. Né? E, também, você, mamãe, papai, sabe? Cuida de você. Se você não está com paciência com seu filho, isso é sinal de que você também não está bem. Porque a gente tem amor por esse filho. Eu nunca vi uma mãe, tirando os psicopatas, né? Mas eu nunca vi uma mãe não fazer as coisas para querer amar o seu filho. Toda mãe, mesmo que não tenha cultura, mesmo que não tenha conhecimento, o seu filho é amor, ela quer dar atenção, ela quer dar carinho. Mas se você está desregulada, se você está irritada com seu filho, isso é um sinal de ansiedade, isso é um sinal de que você está com exaustão mental. Então, dar uma atenção para você. O corpo da gente, a nossa mente, ele dá os sinais para a gente buscar ajuda, sabe? Então, cuida de você, sabe? Faz essa respiração que eu te ensinei e depois você vai ao encontro do seu filho. Eu acho que essa respiração é tão linda que você ensinou. Escuta o seu coração. É verdade. Como é que a gente vai parar assim agora? Escutar meu coração. Eu vou gastar alguns minutos, não é? Porque a gente está acostumado o tempo todo acelerado. E outra coisa importante, gente, que eu gosto de falar muito, é que na saúde mental nem tudo está ligado a remédio. E nem tudo está ligado somente a uma terapia. A terapia ela é muito importante para a gente se autoconhecer, para a gente aprender a lidar com o nosso padrão. Mas tanto na depressão, na ansiedade, no TDAH, no autismo, o que for, a gente precisa entender o padrão daquele indivíduo, daquela pessoa especificamente. E, para isso, a gente entender como... Porque nem todo TDAH ele pode usar medicamento, sabia, Verônica? Né? No seu caso, você está usando algo que está te ajudando. Quimicamente acertado. Quimicamente agora acertaram. É acertar, mas nem sempre é isso. E por isso que eu volto para a universidade para estudar. Porque eu fui um TDAH que todas as tentativas
químicas que foram colocadas para mim só me pioraram, me levaram para mais ansiedade, mais impulsividade. Então, é quando a gente procura os tratamentos neuromoduladores, que está aí no livro, entendeu? Esse que livro, são os tratamentos... esse livro eu vou ler e eu vou te ligar no WhatsApp, cada passo eu vou ler. Você sabe que eu li um livro rapidamente da doutora Ana Beatriz, que era aquele Mentes Perigosas? Sabe quantas vezes eu consegui ler aquele livro? Umas 6 vezes. Porque cada vez que eu li, eu entendia melhor. E eu marquei ele todo de marca-texto. E esse aqui vai ser agora o meu outro propósito. Exato, porque às vezes, hoje, a neurociência está tão avançada, que a gente tem mecanismos que a gente, na própria terapia, enquanto eu estou fazendo a terapia com você, eu posso estar neuromodulando a sua cabecinha, onde a gente está indo nos pontos, né, o nosso cérebro é formado por ondas cerebrais. Né? E o que acontece? Essas ondas podem estar desreguladas. Né? E o papel do neurofeedback, da neuromodulação como um todo, é trazer uma regulação para essas ondas cerebrais, que é o que a medicação às vezes faz. Para quem não conhece essa palavra, o que seria? Neuromodulação é a gente modular esse cérebro. É o quê? As ondas cerebrais, a gente, por exemplo, no frontal, essa área aqui do nosso testa, a gente tem que ter mais onda de execução, que são as ondas betas, né? E um TDAH, ele tem muitas ondas lentas, então que leva você a não ser tão produtivo. E aí, a onda beta que deveria estar aqui, às vezes está no seu parietal, no seu temporal, né, que são áreas, né? O nosso cérebro ele é formado por regiões. E aí, assim, a modulação ela vem para isso, trazer essa arrumação desse cérebro, dessas ondas cerebrais. É o quê? A gente estimular um pouco mais o seu frontal para que você tenha mais ondas executivas. Sim. E aí a gente vai ajustando, que é o que a medicação às vezes faz. Então, a química leva você a ter mais ondas betas. Por isso, com a medicação você ficou mais produtiva. Mas se você não toma, você fico muito mais triste. Cai. Doutora Alex, assim que eu saí da Furacão 2000, eu fiquei por 8 anos com 100 e poucos quilos, deprimida a ponto de não levantar para nada. Eu só ia para a câmara, atendia o povo na rua e deitada, dormindo, infinito o sono. Olha o seu hiperfoco aí de novo. Né? Atender o povo me aliviava, eu cuidava e aí deles. Voltava e caía. Isso é o sinal. Né? Toda doença mental, você vai perceber, de repente, aquilo que é o seu hiperfoco, você vai dar continuidade fazendo, mas o restante você se fecha. Meus filhos reclamavam, falavam, mãe, vamos fazer o meu aniversário. Aí eu fazia o aniversário, mas eu ficava no meu quarto, a criançada ia toda para o meu quarto. Então, assim, até a família sofre demais, né? Porque eu achava que era uma tristeza, eu não aceitava medicação, não aceitava tratamento. E hoje, muita gente, eu tenho um amigo super intelectual, super inteligente, que ele fala assim, não, esse negócio de remédio não, Verônica. Ele fala assim para mim. Quer ver uma coisa interessante que a gente tem feito agora, que é a TDCS, que é outro tipo de neuromodulação, que é com uma faixinha que eu costumo tá fazendo. Você coloca e vai fazer treinos cognitivos. O que é isso? Jogo da memória, com uma pessoa que está perdendo a memória, o idosozinho. Eu tenho uma equipe que vai na casa dos pacientes para cuidar desse idoso que está começando a ter perda cognitiva. Então, o que a gente faz? A gente leva esses recursos da TDCS, né, junto com jogo da memória, palavra cruzada. Enquanto ele está ali fazendo, a gente está estimulando esse cérebro a voltar à performance cerebral dele. Então, isso é muito bacana. O mesmo a gente faz para o TDAH, né? Fazendo e está cuidando, a gente vai melhorando. Por quê? A neuromodulação, não adianta a gente tratar só com a medicação, a gente tem que mudar o comportamento desse paciente. Senão você vai viver eternamente no medicamento, mas você não está mudando seu padrão cerebral. Está fazendo tipo uma... Exato. E a neuromodulação é isso. Você faz para que você ajuste e você não precise ficar escravo de uma medicação para o resto da vida. Vem cá, tem cura TDAH? TDAH não tem cura, mas você tem uma qualidade com a sua vida. Tem mesmo. É o que eu acabei de dizer para você. Quando a gente se entende e entende a nossa Ferrari, você tem que entender, você tem uma Ferrari dentro de você. O que acontece que a gente capota é quando a gente não sabe
pilotar essa Ferrari. Quando você entende o seu padrão cerebral e você faz uma neuromodulação, você entende como lidar com o seu comportamento, aonde, como você tem que se concentrar, fazer um exercício de relaxamento antes de entrar numa gravação, antes de entrar num plenário ou para fazer uma prova, você consegue trazer o seu hiperfoco para aquilo que você está fazendo e você desempenha. Nem sempre eu falei dessa forma, nem sempre eu tive essa dicção, nem sempre eu consegui. Por quê? Porque eu também não me conhecia. E quando eu comecei a me autorregular, eu consegui lidar. E mais do que isso, a gente lidar com os nossos buracos escuros, sabe? Quando você começa a entender você e o que levou você para esses lugares, essas cavernas, você consegue iluminá-las. Não que você vai sair da caverna. A caverna vai estar ali sempre. Mas você vai botar luz dentro dessa caverna e você vai lidar com suas emoções e com seus medos. Quando você... Então, não existe remédio, não existe neuromodulação se você também não mudar o seu padrão e o seu autoconhecimento. Ai, que conhecimento liberta, o tratamento ajuda demais. Então, não condene aquela pessoa que não está conseguindo fazer nada, que por 8 anos eu não saía para jantar, eu não saía para uma festa de um filho, eu fiquei muito mal. E as pessoas não entendiam, ficava uma cobrança, doutor, sabe? Então, doutor Alex, ter paciência com o nosso próximo também é algo muito importante. Você tem uma coisa que seu público é um público que eu gosto muito, porque eu vim dele, né? Eu nasci em Pilares, na subida do Morro do Urubu, com muito orgulho. Tenho amigos de lá até hoje que você viu na minha festa. Sim. A gente, na vida da gente, não tem valor maior, não tem dinheiro que pague amizades verdadeiras e você reconhecer a sua história. Eu nunca desvalorizei a minha história, da onde eu vim, sabe? Porque eu só ressignifiquei ela, para que eu possa hoje voltar a esse lugar, mas levando luz. Sim, com certeza. Que por muito tempo eu sofri bullying, eu tive dificuldades muito grandes nessa época. Entretanto, eu não olho isso como escuridão. Eu vejo como luz para poder voltar a esse lugar levando luz para as outras pessoas. E aí eu queria falar que a saúde mental, ela começa desde a gestação. Você que é mãe, né, quando você descobre que você está grávida, você tem que tomar muito cuidado com a sua regulação emocional. Sim. Porque a gente começa a regular um bebê desde dentro da nossa gestação. Então, se você tem uma gestação onde você continua bebendo, fumando, se estressando, em ambientes de vulnerabilidade, o que seria vulnerabilidade? Ambientes tóxicos, ambientes com violência, com agressividade, com gritaria, você parece que não, mas esse serzinho que está sendo gerado dentro de você, ele já está sendo desregulado desde o iniciozinho. Sim. E quando você nasce, uma coisa que eu achava muito natural, né? Uma mãe dentro do ônibus vai, coloca o seio para fora e vai amamentar. Dentro de uma praça de alimentação, dentro do shopping. Gente, depois que eu fui estudar a neurociência, o cérebro, o quanto é importante, na hora dessa amamentação, o silêncio total. É um momento... Sabe, às vezes, chegou a avó, chegou a tia, chegou todo mundo para ver aquele bebê, pede licença, vai para o quarto, amamenta e depois volta. Boa dica, doutor. Porque isso ajuda muito a gente não ter reflexos na saúde mental na adolescência, nas primeiras infâncias, porque isso tudo desregula, né? Eu digo que tem uma música que se chama Anunciação, que é linda, né? Então, você que está em casa, joga lá hoje a Anunciação. E é uma música muito conhecida, não tem quem não conheça. Sim. E já foi comprovado que na maternidade, você está gerando esse bebê e você botar essa música e ter o acolhimento com a sua barriga, você leva, sabe, conforto, segurança para esse bebê. Tem crianças que passaram a gestação inteira escutando a Anunciação e quando está no carro fazendo bagunça, alguma coisa, a mãe coloca a música, a criança calma. Ai, que lindo, meu Deus. Né? Olha o quanto conexão a gente tem desde a gestação. Então, você que é mãe, às vezes, e isso a ciência comprova, o TDAH, ele vem geneticamente, mas ele também vem de traumas.
tá? Então, a criança que foi desregulada, muitas vezes, ela desconecta do mundo real para que ela se esconda desse mundo que está trazendo alguma insegurança para ela. Então, muitas vezes, uma desatenção da vida adulta ou até mesmo numa adolescência não é preguiça ou falta de educação. É porque se ele se sentiu inseguro com alguma coisa, o cérebro automaticamente tem um mecanismo de defesa de meio Sim. desligar. Assim, ele sai daquele cenário de desconforto, de agressão, né? Sim. Então, uma pessoa que sofreu abuso, ouviu pais alcoólatras, desregulações emocionais gravíssimas na infância, quando ele chega na adolescência ou na vida adulta, que ele se depara com uma situação que leva ele a uma insegurança, o cérebro meio desliga. Aí isso tem cura? Tem. A cura é você se conectar com você entender o que levou você a ter esses mecanismos e você fazer esse enfrentamento sabendo entender a sua mente. E aí você consegue ter uma vida plena. Ai, doutora Alex, se eu pudesse, eu ficaria aqui a vida toda batendo papo, porque, assim, é um aprendizado, é um prazer, é uma alegria, pegar todo o seu conhecimento, a sua simplicidade, que é linda demais, e levar para as pessoas que, às vezes, não conseguem receber essa informação. E, nesse momento, a gente levando. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, dizer que eu amo muito o seu trabalho, eu amo muito o seu coração, sua pessoa, e que você não pare, que você continue libertando a nossa gente, que precisa tanto, tanto desse cuidado, desse olhar. E eu fico muito honrada, de verdade. Fiquei emocionada, porque não tem como conversar com você e não se emocionar. E eu quero te agradecer. Muito obrigada por você fazer parte da nossa história, por você fazer parte do nosso podcast, tá bom? Obrigado, Verônica. E eu quero te dizer que não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus te deu, que foi o seu maior dom, que é cuidar das pessoas. Às vezes a gente faz uma faculdade, a gente tem médicos, psicólogos e que não valorizam, né? E eu digo que você é uma psicóloga, uma assistente social do notório saber. Amém. O que seria isso? Que nobre. É algo do seu coração. Não perca isso. A nossa população precisa de você. Muito obrigada. Precisa do seu amor, sabe? E quando você se sentir triste por alguma coisa que leva você para essa caverna, acenda a luz, sobe no seu caminhão e vai para o seu público, vai para o calçadão de Madureira. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Ai, que lindo, Alex. Obrigada. De verdade, obrigada. É um choro de alegria. É choro de alegria. É choro de emoção. Obrigada, Alex. Você é muito Obrigado. maravilhoso. Você. Eu também te amo muito.